passado, eu comecei a nossa série sobre famílias, dizendo sobre a importância de entendermos o Evangelho. Porque se você não entende a questão do Evangelho, essa é a primeira pregação que nós temos aqui, você pode pegar depois. Se você não entende o princípio do pecado, que o Evangelho é para pecadores assim como nós, e que você, dentro da sua casa, você tem outras pessoas tão pecadoras quanto você, se você não entende isso que é o principal, pode ter certeza, você dificilmente vai conseguir chegar no objetivo nessas outras coisas. É mais ou menos o seguinte, quando você começa a abotoar uma camiseta, que o primeiro botão você põe errado, já percebeu o jeito que chega na gola? Tudo torto, né? Atravessado, porque você começou errado. Então é importantíssimo você ouvir a pregação de domingo passado também. Um homem de Deus disse assim certa vez: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E nós podemos aplicar isso em relação ao casamento também. Enquanto o pecado não for amargo, o seu casamento não vai ser, aleluias, doce. Precisamos disso o tempo todo. Tem uma mulher chamada Jane Austen, ela é escritora de romances, e os romances dela normalmente são assim: uma mulher solteira, aparece um homem bonito, rico, muito romance, louve-se, e termina com aquele sim maravilhoso no altar, aquela choradeira maravilhosa, e sobe as letrinhas e acaba o filme. Você percebeu que a vida ela não termina quando você diz sim no altar, para aqueles que são casados, é óbvio? Na verdade é ali que começa o pau a quebrar mesmo. Ali que começa a dificuldade. Só que você já viu alguns filmes românticos com casais? Você não vê. Você vê, antes de casar é uma maravilha. O cara faz tudo pela... Se tem uma poça d'água, ele se atira, a mulher passa por cima, ele não está nem aí. E depois de casado? Atira a mulher na poça d'água, atravessa em cima. Muda as coisas. Mas nós não vemos filmes românticos com casais. Por que é importante você entender essa questão que eu disse do Evangelho? Porque eu vou falar sobre perdão, e se você não entende que você é pecador, você não vai conseguir perdoar. Por isso que é importantíssimo aqui, quando Jesus vem e diz: olha, então Pedro, aproximando-se, perguntou: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. E sabe o que é interessante? Aqui em Mateus capítulo 18, Jesus fala sobre o perdão, depois ele usa uma parábola maravilhosa, que eu vou explicar depois. E depois de falar que o perdão é algo que é obrigação do ser humano para com as pessoas, não só o marido e a esposa, mas com todos. Depois ele falar um capítulo todo sobre perdão, Mateus 19, sabe o que começa falando? Divórcio. Você sabe, nós temos essas repartições aqui, mas a Bíblia ela não foi dividida em capítulos e versículos. Isso aqui é apenas para ficar fácil de acharmos alguma passagem. Ou seja, é uma sequência natural. Jesus fez de propósito. Perdão, 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 perdão. Se você perdoar, você não vai precisar chegar em Mateus 19, que é o divórcio, que é a separação. É isso que Jesus quer passar de forma bem clara. E o perdão, ele é útil em todas as áreas, meu irmão. Seja lá com os filhos. Filhos erram muito. Pais também. Amigos, parentes, irmãos da igreja erram. É óbvio que erram. Então o perdão é algo essencial. Ainda mais dentro de um lar, dentro de um relacionamento conjugal. Porque, convenhamos, quem é a pessoa que erra mais com você? É o Nicolás Maduro, lá na Venezuela? É o Kim Jong-un, lá do outro lado do planeta? Ou é o cônjuge do outro lado da cama? É quem está mais junto com você. É quase aquele filme Dormindo com o Inimigo. Muitos. Quem mais erra é quem mais está próximo. Por isso que é fácil eu vir aqui e falar de amor pela humanidade. Você tem que amar a humanidade. Difícil é falar de amar o ser humano. É fácil dizer: olha, você precisa amar as pessoas que estão longe. Mas o mandamento não é amar o que está longe, mas é ame o próximo. Literalmente aquele que está perto de você. Porque, meu irmão, amar o cara que está longe, isso é fácil. Ele não põe o dedo na sua ferida. Amar o pastor da televisão, da internet, é uma maravilha. Ele não vai à sua casa e fala que você está educando seus filhos errado. Não vai. Ah, agora o pastor da sua congregação vai. Então por isso que é fácil. Ah, o pastor lá é um amor de pessoas. Vai lá andar com ele para você ver. As pessoas falam isso, às vezes mandam mensagem para mim por conta da rádio, por conta da internet. Pastor, eu amo essas pregações. É mesmo? Ah, tá. Onde você mora? Lavrinhas. É por isso que você ama. Queria ver você morasse aqui em Pinda. Queria ver você congregasse com a gente. E visto às vezes eu indo lá na sua casa e falando: não, isso aqui você não pode fazer, você precisa mudar. É diferente. Você percebeu que nós
Não temos muita mágoa de pessoas desconhecidas? Zero mágoas. E quando é a pessoa que está próxima, que nos chateia? O beijo até cai, né? Belém, nunca mais cuide bem. A mágoa vem justamente dessas pessoas que estão próximas. E às vezes são coisas que são faladas, meu irmão, que não são nem intencionais. Quantas vezes eu já vi, você imagina, daí está lá o casal, a esposa e o marido, daí a esposa faz um comentário com o marido, falei, nossa, puxa vida, fulano é um excelente pai para os filhos dele. O marido já torce o beijo. Você está falando que eu não sou um bom pai? Você está falando que preferia que ele fosse pai dos seus filhos? E fica todo bravinho, birradinho. Ou o contrário, o irmão ele só comenta, nossa, você viu, fulano emagreceu, para quê? Irmãos, nunca faça esse comentário. Chamando de gorda, baleia, orca, assassina. É? Mas não, às vezes, foi só um comentário. Vai, puxa, né? Nossa, que bom, emagreceu. Só que às vezes essas coisinhas aí acabam danificando o relacionamento. Seja entre marido e esposa, seja entre irmãos. É mais ou menos o seguinte. Você sabia que corais de Recife, né, que ficam ali submersos, eles são formados por minúsculas partículas, invisíveis quase, que são ali aglutinadas durante anos, e vai caindo, vai juntando, então forma algo tão duro que derruba navio. A mágoa é exatamente deste jeito. É uma magoazinha aqui, é uma falta de perdão ali, é uma toalha deixada em cima da cama ali, é um sapato fora do lugar a colar, é um portão que ficou aberto no outro dia, e não resolve essas coisas, e vai juntando, e às vezes derruba um casamento, porque não aprendeu a resolver as coisas, derruba relacionamentos, é terrível. Falta de perdão sempre vai gerar mágoa. Você já viu aquelas pessoas que parece que tudo as irrita? O fulano lá, meu Deus, o jeito que ele come irrita o marido, irrita a esposa. O jeito que ele mastiga, o jeito que senta, o jeito que ele... Mas tudo irrita. Será que realmente a pessoa irrita tanto ou você é uma pessoa muito irritável? Eu às vezes me vejo desse lado, muito irritável. Fico bravo. Às vezes eu fico bravo com meu filho, o jeito que ele mexe no celular. Falei, meu Deus, por que você mexe com os dois polegares? Ele mexe com um polegar e com esse dedo aqui, ó. Falei, meu filho, parece louco, mexe. Ou será que às vezes nós, que nos irritamos muito, e temos que aprender a aguentar algumas coisas? Meu irmão, antes de você casar, você que é casado, é porque você estava apaixonado. Paixão é uma coisa louca, não é? Você leva um bombom para a mulher, meu irmão, aí fica o mês inteiro feliz. Ai, lembrou de mim. Ai. Depois que casa, você compra a Nestlé, a fábrica para abençoado. Nem liga. Terrível. Tem pessoas que assim, o marido pergunta, amor, aonde está? Nem termina a frase, mas você pensa que eu sei tudo nessa casa, porque eu para lavar, para cozinhar, para cuidar das crianças, tadinho de mim. Mas nem terminou a frase. Ele fala, amor, aonde está o dinheiro que eu ia te dar para você ir ao shopping? Perdeu. Pessoas extremamente irritadas, porque a mágoa, ela muda o comportamento, você sabe disso? A mágoa muda o comportamento. Tinha um comercial, não sei se passa ainda, lembra do Snickers? Que aparece cara bravo. Deus amigos dele não deixaram ela, come um Snickers aí, dá um chocolate para ele. Não estou fazendo propaganda não, tá? Não ganho nada para isso. Então ele vai dar uma mordida no Snickers lá e vira outra pessoa. Olha, quando você está com fome, o que acontece? A mágoa faz isso, não só a fome, mas a mágoa principalmente. Pessoas mal resolvidas com o passado não conseguem se dar bem com quaisquer pessoas no presente. Se você tem mágoas lá de 1600 antigamente, você não aprendeu a resolver, você dificilmente vai se dar bem no âmbito da igreja, no âmbito familiar, principalmente no âmbito conjugal. Não vai se dar. É mais ou menos o seguinte, imagina que lá atrás alguém fincou um espinho no meu ombro e inflamou e ficou aquele negócio terrível fincado aqui. E eu, em vez de tirar o espinho, deixei ele ali. Não tirei. Eu estou passando aqui na igreja, o Edivaldo dá uma esbarrada. Eu vou ficar bravo com ele. Presta atenção, irmão, tá louco? O Laerte esbarra, ficou bravo com ele. O problema está em quem? Está nos irmãos que esbarram em mim? Ou no espinho que eu não tratei? No espinho. Pessoas vão esbarrar em nós o tempo todo. O tempo todo. Então é necessário que nós venhamos, de fato, a ir à raiz do problema. E a raiz do problema,
Porque se você não trata bem essas coisas, meu irmão, qualquer um que esbarre em você, você vai ficar bravo. É aquela famosa frase, já viu? Não, fulano faz tempestade no copo d'água. Sabe por quê? É claro, o copo dele vai enchendo. Está transbordando, ele não resolveu aquele problema. Por conta disso, qualquer um que chega com uma gotinha transborda. Fica louco, solta os cachorros em cima de todo mundo. Por quê? Porque não resolveu. E com base nisso eu quero passar alguns princípios então, né? Primeiro princípio então, por que devemos perdoar? Simplesmente porque você também erra. Por esse motivo você deve perdoar. Você tem obrigação de perdoar. Ou você nunca errou com ninguém. Por que você tem que perdoar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe? Por quê? Porque você também erra com eles. É assim que funciona. Lembra quando chega a mulher adúltera diante de Jesus? Todo mundo com os paralelepípedos para enfiar na cabeça da mulher. Então Jesus disse, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Some todo mundo? Eu não estou dizendo que está certo o que ela fez. É errado e ela deve pagar pelo erro dela. Mas por que Jesus fez todos sumirem com aquele ditado, com aquela frase? Ele apenas quis mostrar que todos têm pecado, sem exceção. E o erro do outro não anula o meu e o seu erro. Em Mateus capítulo 6, Mateus 6,12, pode pôr os dois. Mateus 6,12 diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Lembra a oração do Pai Nosso? Uma das frases da oração do Pai Nosso é essa daqui. Perdoa as nossas dívidas assim como, olha, como? Como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Como que o Pai Celeste vai nos perdoar? A partir do momento que nós também perdoamos as pessoas que erram conosco. Se você tem dificuldade em perdoar, é porque você não conseguiu enxergar as suas próprias falhas ainda. Você não conseguiu enxergar que você erra, que você é pecador e que você também é mau. Além do mais, você precisa saber que o perdão de fato é algo que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E se tem uma verdade que nos liberta, é o perdão. Perdão. O perdão, em primeiro lugar, que é obrigação. E segundo lugar, que faz um bem danado, sabe para quem? É para nós. Quando você perdoa, além de você estar obedecendo o mandamento divino, a Escritura diz que o maior beneficiado é você, porque quantas doenças não são comprovadas por conta de mágoas acumuladas com o tempo? Aquela pessoa que é amargurada demais, que não perdoa, estoura um câncer na pessoa por conta de quê? Mágoa, que não resolve os problemas. Uma vez uma moça contava para nós que ela tinha muita mágoa do pai dela, padrasto dela, se não me engano, acho que é padrasto. Porque, de fato, ele tinha molestado ela, abusado sexualmente dela, algo terrível, nojento. Então, nós dizíamos para ela, falaram, moça, você precisa perdoá-lo. Ela disse assim, pastor, mas para que perdoar? Ele morreu, vai adiantar nada. Não, mas quem disse que o perdão é para ele? É para você. Para ele não vai adiantar nada, já está enterrado, 7 palmos para baixo da terra. Agora, se você perdoar, você vai ver que isso vai fazer um bem danado para você. E de fato ela fez isso e ela falou, puxa vida, como que eu comecei a dormir melhor depois disso? Porque a mágoa, meu irmão, a mágoa é terrível, a mágoa é igual uma bomba. É mais ou menos o seguinte, quer ver? Ô Celso, vem aqui um pouquinho, por favor, só dá uma ilustração com o Celso, presta ele para mim, Mariana. Vem aqui, Celso, aqui do lado um pouquinho. Imagina o seguinte, fica aqui do lado. O Celso, eu pego um ônibus com ele todo dia, no mesmo ponto. E todo dia de manhã o Celso chega lá, a gente vai trabalhar, fala, ei, mano, vai trabalhar, e fica lá fazendo isso aqui com ele. Ele fica furioso. Nossa, mas que cara chato. Então ele diz assim, eu vou trabalhar hoje, mas amanhã eu acabo com aquele rapaz. E sabe o que ele faz? Ele põe um cinto explosivo, uma bomba em volta do peito, por dentro, assim, do jeito que eu não vejo, e diz assim, na hora que vier dar aquela cutucada no meu peito, eu vou explodir ele. Ele vai fazer isso? Óbvio que vai. Mas quem que vai explodir junto? Ele. A falta de perdão faz isso. Explode os outros, mas principalmente você. Obrigado, irmão. Senta lá. É isso que acontece quando nós não perdoamos. Nós, na verdade, somos os mais prejudicados. Agora, o que fizeram com você no passado, realmente pode ter sido algo terrível. Mas ainda assim, você não tem o dever de não perdoar. Podem ter abusado de você, podem ter traído você, podem ter feito o que quiser. É claro, você precisa tomar algumas atitudes, sim.
Mas o perdão, diz a Escritura, que é obrigação. O perdão, de fato, não é uma alternativa que você tem. Ele é a única alternativa que eu e você temos. Porque só há uma coisa mais difícil do que perdoar. Porque às vezes é difícil, meu irmão. Puxa, tem coisas que não são fáceis. Principalmente quando vem de pai, de mãe, é terrível. Marido, esposa. Só há uma coisa mais difícil do que perdoar. Sabe o que é? Deixar de perdoar. Isso é muito mais difícil, pode ter certeza, também vai ser muito mais destruidor. É por isso que você precisa, meu irmão, aprender a resolver as coisas. É isso que a Escritura diz. Resolver os problemas. Não ficar jogando a culpa nos outros. Ah, mas eu errei com fulano, mas também ele fez isso, aquilo, outro. Percebeu que no casamento às vezes é muito assim? Fulano, o que aconteceu? Pastor, eu errei, mas ela também fez isso, aquilo lá. Aquela síndrome de Adão e Eva. O Senhor chega em Adão. Adão, o que aconteceu, rapaz? O que Adão disse? Pequei. Foi? Não. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Em outras palavras, Senhor, eu estava bem, estava sossegado. O Senhor vê que esse negócio de mulher aí, o Senhor fez quando eu estava dormindo, senão não deixava não, hein? Ele vai conversar com Eva. O que Eva disse? Foi a serpente que me enganou. Você percebeu que ninguém assume culpa? Meu irmão, se ninguém assume culpa, não há mudança. Jogar culpa no outro é coisa de ser humano, mas assumir culpa é divino. É coisa de pessoas cheias do Espírito Santo. Por isso você precisa aprender a confessar os seus pecados. Não só para Deus na vertical, mas também aqui na horizontal, com o próximo, com os irmãos, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, com os filhos. Aprenda a confessar os seus pecados. É por conta disso que o cristianismo diz que a salvação das nossas almas tem que ter arrependimento, confissão de pecado. E se para as nossas almas serem salvas é necessário que haja confissão de pecado, para que o seu casamento e os seus relacionamentos também sejam salvos, é necessário que haja confissão. Porque é fácil colocar a culpa nos outros. Difícil olhar para dentro de si e dizer, me perdoa, eu errei, sem mas. Que normalmente a gente diz assim, eu errei, mas você fez isso, aquilo. Não. Confessar culpa tem que ser no singular. Eu errei, ponto. Me perdoa, ponto. Acabou, não interessa o que você fez. Que Deus toque o seu coração para você se arrepender. Eu estou aqui para confessar o meu pecado. Só pessoas realmente de caráter assumem que algumas vezes falham no caráter. E por isso confessam os seus pecados. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele não errava. Sabe por quê? Porque ele se arrependia dos seus pecados. Normalmente, os reis, quando eram confrontados, eles arrancavam a cabeça dos profetas. Agora, Davi adultera, mente, mata. Natã vai lá e aponta o dedo na ferida dele, dizendo, tu és o homem, ó rei. O que ele faz? Lembra, no Novo Testamento, Herodes é confrontado por João Batista, mata João Batista. Davi é confrontado por Natã, o que ele faz? Mata Natã? Não, ele se mata. Ele diz, eu pequei. Era por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele podia ter colocado a culpa em Betseba. Senhor, eu pequei também, mas convenhamos, né? Pô, eu estou aqui no meu castelo cegado, a moça tomando banho lá, deixando eu ver tudo. Aqui não corre o versículo óleo ungido, não, Senhor, aqui é sangue. Deu mole, já era. Ele podia ter dado desculpa, mas não deu. Ele disse, eu pequei. Assim fez o filho pródigo. Na lama ele não disse, ai, tadinho de mim, meu pai não gostava mais do outro irmão. Não, sabe o que ele fez? Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Ainda teve, Senhor, tem misericórdia. Me contrata como servo. Isso é arrependimento. Pessoas arrogantes afundam relacionamentos. Afundam casamentos. Pessoas orgulhosas levam relacionamentos, casamentos à ruína. Alguns dizem que o Titanic, antes de bater no iceberg, recebeu 6 avisos de iceberg naquela região. Você deve ter assistido o filme, né? Lá de 1600, antigamente. Lembra que tem uma parte que está os 2 marinheiros ali em cima do mastro? E então o cara diz, você não vai pôr binóculo? Não, conheço. Ó, sinto cheiro de gelo. Na hora que ele vai ver, tem um iceberg na frente dele. Pá! A arrogância afundou. E assim também nos nossos relacionamentos, principalmente no nosso casamento. Segundo, como perdoar? Primeiro, você precisa saber por que você deve perdoar. Segundo, como que você faz isso? Qual normalmente é a resposta de muitas pessoas? Ah, eu não consigo.
Eu ainda não senti no coração a vontade de perdoar o fulano. Meu irmão, você não sentiu e nunca vai sentir. Não vai sim, se você esperar sentir no coração de perdoar alguém que fez mal para você, para o seu filho, para sua filha. Você jamais vai sentir, não vai. E quem disse que você precisa sentir para perdoar? Você precisa, na verdade, simplesmente ir para a Escritura, olhar o mandamento e cumprir o mandamento. Só isso. Não tem que um anjo descer do céu e dizer: perdoa o teu marido, serva minha. Eis que te digo, tem alguém aqui que está com mágoa no casamento. Você não precisa disso. Você precisa ir para Mateus 18. Ler que é sua obrigação perdoar. Independente de sentir algo ou não. Jesus Cristo fez isso, lembra? Como que ele fez isso? Ele não estava com vontade de ir para a cruz. Ou você acha que ele, jubilante, na hora que o pai falou: agora que você vai morrer, meu filho, que delícia! Eu não vejo a hora daquele cravo entrar na minha mão, aquele sangue escorrendo. Foi assim que Cristo fez? Diz a Escritura que ele suou gotas de sangue e orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo que seja feita a tua vontade, ainda que seja dolorido. Ainda que seja dolorido. É a vontade do Senhor que eu vou fazer. É por isso que você tem que decidir perdoar. Decidir. Você decide, mesmo sem sentir nada, e depois Deus se encarrega de cuidar do seu coração. É assim que funciona. Durante muitos anos, eu tive uma mágoa muito grande de um parente que agrediu minha mãe. Você sabe, sua mãe pode não valer nada, não que a minha não valha. Sua mãe pode não valer nada. Mas se alguém fala um da sua mãe, meu irmão, como que é a molecadinha na rua? Sua mãe, o que você falou aí, rapaz? Não pode valer nada. Falou da mãe, acabou. Eu tinha muita mágoa de um parente que tinha agredido a minha mãe. Se eu fosse esperar sentir de perdoá-lo, não tinha perdoado até hoje. O que eu precisei foi ouvir a pregação do Evangelho, a ordenança, porque o verbo perdoar aqui é imperativo, é obrigação, ordem. E simplesmente, mesmo sem sentir nada, perdoar. Em Mateus capítulo 18, como nós lemos aqui no versículo 21 e 22, né? Olha, não interessa quantas vezes erraram, você tem a obrigação de perdoar. Não apenas a quantidade de vezes, mas também o que fizeram. Eu não lembro o ano exato, quando morreu aquela moça, Eloá. Esqueci o nome do cara que matou ela. Lembra que o namoradinho dela matou ela lá no prédio e tal, um monte de coisa? Eu não sei se foi de coração, mas eu vi o velório dela, né, uma imagem, onde a mãe estava ali diante da filha morta, assassinada. Não morta, né? Assassinada. Eu tenho que ficar com as palavras dela, porque nós não podemos jogar o coração, mas olha as palavras da mãe. Eu perdoo. Acho que foi Lindbergh, se eu não me engano, que matou a menina. Até o nome Lindbergh. Lembro do PT lá de Lindbergh Farias. Mas até o nome não é bom. Eu lembro dela falando assim: olha, eu perdoo o fulano que matou minha filha. Meu irmão, uma coisa é você perdoar uns 5 anos depois. Outra coisa é com o presunto fresco. Você mesmo assim dizer: eu perdoo. É assim que nós temos que fazer. Perdoar é não confiar nos sentimentos, mas na graça de Deus. É uma ilustração que eu sempre dou, mas é bem válida. É mais ou menos o seguinte: imagine que você bata o sino, um grande sino de uma igreja, e aquilo fica fazendo barulho, aquilo é mágoa, tal. O perdão não é você parar de ouvir o barulho instantaneamente. O perdão é você tomar a atitude de soltar aquela corda. Só que mesmo soltando aquela corda, que é uma atitude que você tem que tomar, durante algum tempo você ainda vai ouvir as badaladas, tom, 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 só que com o passar do tempo, gradativamente, ela vai diminuindo. É assim que funciona quando nós decidimos perdoar. Nós soltamos a corda e o Senhor se encarrega de, aos poucos, fazer com que aquelas badaladas da culpa, da angústia, possam se esvainecer gradativamente. É por isso que você tem que aprender que, para você se relacionar com alguém, para você casar, meu irmão, se você não entende perdão, você não vai dar certo com ninguém. Olha o que diz Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre vossa ira. A ilustração mais ou menos é a seguinte: você brigou com a esposa lá, 7 horas da noite, que está claro ainda, é 5 horas da tarde. Qual que é a ilustração? Não se põe o sol sobre vossa ira. Espera chegar no outro dia, não, para resolver as coisas. Resolve já. Vai lá, senta, conversa, põe na mesa ali, né? Fala o que você está chateado.
diz. Agora, o que muitos fazem? O marido erra, a esposa erra, mas fica embirradinho dias sem falar, morando debaixo do mesmo teto, meu Deus do céu. Daí fica aquele negócio horrível, não fica? Daí vai passar, dá licença, nem conversa com o marido, com a esposa. Ai, meu Deus do céu, você é criança demais. Se tem filho ainda, né? Daí o filho fala assim, ó, pergunta para sua mãe tal coisa. Quem não quer perguntar? Ou vice-versa. Pergunta para o seu pai se nós vamos sair. Tem que resolver, meu irmão, não tem outra alternativa. Ficar com birrinha, essas coisas, não é assim que funciona. E além do mais, a Bíblia diz que nós temos que esquecer. Isso é perdoar. Jeremias 31, 34, a Escritura diz assim, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdoarei e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim deve ser o perdão. Eu perdoo você, criatura abençoada, que Deus pôs na minha vida. E não lembre mais as coisas. É assim que funciona. Agora, tem algumas mulheres que são histéricas. Você sabe o que é uma mulher histérica, não sabe? Tudo grita. Ela aos berros, ela diz assim, menino, fala baixo, gritando. Tem mulher que é assim ou não tem? Espero que não seja o caso das irmãs. Que só anja, aleluia. Aos berros ela diz para o menino, fala baixo. Isso é uma mulher histérica. Mas tem algumas mulheres que são históricas. Sabe qual é a diferença? Histérica é aquela que só berra. Histórica é aquela que lembra de tudo. Tem uma memória de elefante. Você erra, daí passa uns 6 meses, você erra de novo. De novo errou, né? Lembra? Há 6 meses atrás, dia 2 de junho de 2018, às 18h37, você fez a mesma coisa. Ela puxa a capivara do homem da vida inteira. É assim ou não é? Porque lá, não, mas a gente nem junto estava, não interessa. A gente era só amigo de escola, mas você errou também. Tadinho do cara, meu Deus do céu. Ela puxa toda a ficha criminal do cidadão. Lembra aquela vez? Ainda bem que a gente não é espírita, senão ia lembrar até da outra vida. Porque, 3.000 vidas atrás você também fez isso, aquilo outro. Não podemos ser assim, irmãos e irmãs. É claro, acho que deve ter alguns homens que às vezes são assim também, mas é raro. O problema de muitos casamentos não é falta de amor, mas é justamente falta de perdão. Falta de perdão. E terceiro, para encerrar, terceiro princípio, quem não perdoa é porque não se viu como pecador. A base da vida cristã, você precisa entender que você é pecador. Você não precisa olhar para o lado, para as pessoas, para saber que elas são pecadoras. Mas você precisa, em primeiro lugar, olhar para você. Saber que você é pecador. Essa é a base da vida cristã. Você não pode se achar bonzinho demais. Você não pode ter essa síndrome. Até bandido tem síndrome de bonzinho. Vai na cadeia para você ver. Só tem gente boa lá. É impressionante. Eu estou aqui de laranja. É só laranja que roda. É impressionante. Só gente boa que tem naquele lugar. Você não pode ter essa síndrome de bonzinho. Você precisa entender que você é pecador. Aqui em Mateus capítulo 18, como eu disse semana passada, Jesus ele conta uma parábola dizendo o seguinte. Fala em reais para ficar mais fácil para entender. O fulano, ele devia 2 bilhões para o seu patrão. Se ele ganhasse um salário mínimo, era o equivalente a 165 mil anos de trabalho. Ou seja, uma dívida impagável. Então ele disse para o senhor dele, Senhor, tem paciência comigo que eu vou te pagar tudo. Ia pagar nada, não tinha como ele pagar. E então aquele senhor faz o quê? Perdoa a dívida dele. Eu perdoo sua dívida. Seus 2 bilhões, seus 165 mil anos de trabalho. Perdoado. E então, aquele homem que foi perdoado sai dali e encontra outro que devia para ele R$2.500, literalmente. R$2.500. E aquele homem diz assim, meu senhor, tem paciência comigo que eu vou te pagar tudinho. Não é tão difícil pagar 2.500, não. Sabe o que ele fez? Mandou prender aquele cara, até ele pagar tudo. Vai ser preso. E as outras pessoas ficaram sabendo e falaram para o senhor dele, olha, o senhor acabou de perdoar uma dívida impagável dele, ele não perdoou o outro que devia pouco. Então, ele teve sérias consequências. Aquilo é apenas uma ilustração para mim e para você. Essa dívida impagável de 2 bilhões, de 165 mil anos de trabalho, é a dívida que nós temos com o Senhor.
Os nossos pecados são caríssimos. Tanto é que, para que ele fosse quitado, para que a dívida fosse saldada, não foi preciso pagar com dinheiro humano, dólar, euro, mas com o sangue do nosso Senhor e Salvador. Então, Paulo diz assim lá em Colossenses, que o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor removeu encravando-o na cruz. Ou seja, a nossa dívida, o Senhor rasgou assim que ele morreu, assim que ele verteu o seu sangue. E essa dívida mínima de R$ 2.500 é a dívida do seu marido para com você, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos. São dívidas mínimas comparadas com aquilo que você devia. É por esse motivo que nós temos a obrigação de perdoar. Temos o dever de perdoar, porque uma dívida muito maior foi quitada em nosso favor. Eu quero aqui então só passar alguns princípios bem práticos de reconciliação. A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, está magoado com alguém? Conversa. Conversa. Particular. É assim que você deve fazer. Só que as pessoas, elas não têm esse hábito de, quando ficam chateadas, de irem lá, sentar e conversar. Sai falando para todo mundo. Põe até no Facebook, é ou não é? Põe umas indiretas para geral. Está magoado, às vezes, com o marido, com a esposa, com o pastor. Às vezes o pastor magoa as pessoas também, sabe disso, não sabe? Fulano. Daí põe lá. Decepcionado com os homens. Hashtag. Ridículo, não é? Põe no Facebook, todo mundo sabe ver. Tem muitas pessoas que fazem isso. Fala para todo mundo, para as irmãs, menos para a pessoa que magoou. Sendo que o princípio da Escritura é errado. Em Mateus 18, 15, Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ou seja, fulano errou com você, marido, esposa, filho, pastor, irmão, seja o que for. Vai arguí-lo, vai conversar entre você e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Qual que é o grande objetivo quando você vai expor uma mágoa? É você ganhar o irmão, não do irmão. Que tem muitos que querem ganhar do irmão. Quer mostrar que ele está certo ou está errado. Assim não adianta. A Bíblia diz que o objetivo é ganhar o irmão. Agora aplica isso no casamento. A esposa está chateada com o marido está chateado com a esposa. Ele precisa lá e conversar, dizendo: amor, estou chateado com isso, com aquilo outro. Com o objetivo de ganhar a esposa ou o marido. Porque se o objetivo da esposa é ganhar do marido, mostrar que ela está certa e ele está errado, se o objetivo é ganhar do marido, para a esposa ganhar do marido, o marido perde. E se o marido perde, os dois perdem. E vice-versa. Se o marido quer ganhar da esposa, a esposa vai perder. Se a esposa perdeu, os dois vão perder. É mais ou menos no esporte, é como se fosse o seguinte: alguém que já jogou tênis? Tênis que eu falo, não é pegar o tênis e tacar nos outros não, né? O tênis é esporte, né? Tacar. Acho que não, né? O povo que é mais humilde, aleluia. Tênis é esporte rico. Qual que é o objetivo do tênis? É você prejudicar o que está do outro lado. A bolinha vem aqui, você joga o mais fora possível para fazer o infeliz correr e errar. Esse é o objetivo do tênis. O frescobol é diferente. O frescobol é a dupla, né? Tem a paredinha lá, com a raquete, você joga a bolinha. O objetivo é você jogar o mais certo possível para que o outro não tenha dificuldade. Ainda que você tenha que se arrebentar, se torcer todo lá, mas se deixar facinho para o outro. Relacionamentos, principalmente casamento, é mais ou menos assim. É a gente se virar nos 30 para fazer o melhor possível para aquelas pessoas que estão conosco. Você também precisa saber que algumas crises precisam de ajuda. Sim, porque às vezes você não consegue resolver tudo sozinho. É o que diz em Mateus aqui. Olha, se te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, leva lá 2 ou 3 testemunhas. Ou seja, conversou, não deu certo? Então você precisa de ajuda. O que você precisa fazer? Conversa com um irmão mais maduro na fé, o seu líder do pequeno grupo, o pastor, a esposa do pastor. Diz lá: puxa, eu estou com esse problema aqui, pastor. Estou com esse problema aqui, meu líder. Eu queria que me ajudasse a resolver essas coisas. Na maioria das vezes, sabe o que é? É falta de diálogo. É falta de conversa. Meu irmão, vou falar para você. Já teve vezes de eu aconselhar casal? Está lá 2, 3 dias sem conversar. Horrível. Daí eu chego lá, falei: irmãos, o que está acontecendo? Aleluia. Daí a esposa começa a falar. Desce o cajado, ó. Daí o marido quer falar: não, pastor, mas ela também fez. Irmão, calma aí, cega. Deixa a sua esposa falar. Só a mulher fala.
Daí depois eu falo, irmão, fala sua parte agora. E ele começa a falar, a mulher já fica virada no gerais. Já, não, pastor, mas ele também errou, fez isso, fez aquilo, não levou na minha mão. Irmã, calma, agora o seu marido está falando, deixa ele falar. Daí o marido ouve a esposa ouve o marido, um pede perdão para o outro, eu não servi para nada. Só fiz não ficar quieto enquanto ouvi o outro. O grande problema era o diálogo. Esse é o grande problema de muitos relacionamentos. Fica aquele bate-boca. É por isso que é difícil, meu irmão, mas eu exercito você fazer o seguinte. Eu pelo menos exercito fazer. Se você está chateado com seu marido, irmã, chega para ele e diz assim, amor, eu queria conversar com você, mas só eu vou falar agora, eu não queria que você falasse mal de mim. Fala tudo que você precisa falar. Marido, fica quieto, fecha a boca. Ainda que fique na sua mente, ai, que hipócrita, ela faz tudo isso. Ainda que na sua mente fique assim, fecha a boca. Se você está chateado com ela, você pode falar assim, mas não naquele momento. Espera aí, 1, 2 dias. E vice-versa também. Se marido, se você está chateado com a esposa, vai lá e fala para ela, amor, eu queria falar com você, mas você só vai ouvir agora. Eu não vou aceitar você falar, só ouça. E você, irmã, escute, analise, processe a informação na mente. Eu, como sou meio esquecido, eu marco no celular. Minha esposa fala para mim, nossa, você está ali, né? Você tá ali. Você visita todo mundo, faz uma visitinha para mim, quando você puder. Você vai com os irmãos comer lanche, mas você nunca leva eu. Eu falei, toda vez que eu vou, eu levo você, criatura. Não, mas eu quero ir sozinha com você. Eu falei, tá bom, então vamos sozinha, aleluia. Vamos lá. Ela fala essas coisas para mim, eu como tenho a memória um pouquinho desprivilegiada, eu marco no celular. Quer comer pizza. Chateado com isso aqui, chateado com aquilo outro. Porque ali são os meus pedidos de oração e quando eu vou orar, eu olho aquilo ali. Falei, puxa, eu preciso mudar isso aqui, meu Deus. Minha esposa que pediu, se eu não mudar por ela, eu vou mudar por quem? Então faça isso, converse, é a melhor coisa. Peça ajuda quando você precisar, é assim que funciona. E além do mais, evite de falar de qualquer jeito, meu irmão. Muitas brigas, sabe por que são? É porque o marido fala de qualquer jeito com a esposa fala de qualquer jeito com o marido, a filha atravessa o pai atravessa a mãe, e vira uma bagunça. Mas você tem que lembrar que em Provérbios 15 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha, a palavra branda desvia o furor. Se você fala, mais relax, a fúria desvia. Agora, às vezes você fala algo simples, mas você falou meio torto, meu irmão do céu, o pau quebra. Você pergunta para a esposa, amor, vai demorar para sair almoço? Pensa que sua empregada! Ela fica brava. Daí você fica bravo com ela. E pronto, quebra o pau já. Não tem nem ano para almoçar. Custava, às vezes, perguntar direito, responder direito. Eu às vezes, eu brinco lá em casa, né? Amor, você é uma princesa. Mas tem dia que você parece o cavalo da princesa. São os coices para ficar lá. Vai devagar, mulher. E para encerrar, você precisa aprender a confessar de forma correta. Como assim? Olha o que diz Mateus. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Como assim, se ele te ouvir? É necessário que você fale, que você confesse o seu pecado, que você peça perdão. No Antigo Testamento tinha um dia específico chamado Yom Kippur, que era o dia do perdão nacional. Esse dia do perdão nacional precisa ser todo dia dentro da sua casa quando você errar. Se humilhar, pedir perdão. E além do mais, no Yom Kippur tinha um ritual, não era, ai Senhor, perdoa, aleluia. Não era assim não. Se vestia de pano de saco, jogava cinza sobre a cabeça. Se humilhava, literalmente. Ou seja, não adianta você pedir perdão, mas pedir com o nariz em pé. Me perdoa, tá? Errei de novo. Beleza. E joga videogame. Isso não é perdão. Você nem pensou no assunto direito. Ai, eu vou me esforçar para melhorar, tá bom? Já pedi perdão, acabou. Não, você precisa, de fato, se humilhar. Reconhecer que você está errado. Do contrário, não vai ter mudança. Não vai ter. Você tem que lembrar que perdão não é quando você chora, mas perdão é quando você muda. O que prova que você se arrependeu, melhor, né? Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. O que mostra que você se arrependeu de verdade é mudança. E como eu disse, se errar é humano, perdoar é algo divino. Perdoar, grava bem isso que eu vou falar para você. Perdoar é você absorver uma dívida de alguém que deveria te pagar, é você livrar o ofensor, seja ele confesso ou não, da punição que ele tinha que receber. Isso é perdão. E sem a certeza de que ele não vai errar de novo. Porque foi isso que Jesus Cristo fez comigo, com você. Quitou a nossa dívida,
nos perdoou, e mesmo assim ele não tinha certeza que nós nunca mais iríamos errar, e de fato nós ainda continuamos errando. Isso é perdoar de fato. Agora, quando eu e você entendemos que foi exatamente isso que Cristo fez por nós, fica muito mais fácil você dizer, eu te perdoo. Não importa o que você fez, eu te perdoo. Muitos normalmente, infelizmente, abandonam um casamento dizendo assim, o amor acabou. Essa é uma frase constante. Eu pergunto para você, quando acaba a gasolina do seu carro, o que você faz? Larga ele onde parou e compra outro? Ou você abastece? Abastece. Assim deve ser um casamento. Você vê que vai dando uma esfriada, devemos abastecer constantemente. Por isso eu desafio você. Ainda que você não sinta nada, cumpra o mandamento que a Escritura diz. Perdoe para que os seus pecados